Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, 10 de agosto e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial, estou recebendo o secretário de Estado de Transformação Digital, Mauro Farias. Secretário, antes de qualquer coisa eu quero parabenizar o senhor pela forma com que o senhor conduz uma das secretarias mais sensíveis do governo do Estado e inovadoras também, que é a de transformação digital. Estou muito orgulhoso em poder receber o senhor aqui no nosso Fala Baixada, viu? Obrigado, Mauro. É uma honra estar aqui com você, falar para o teu público. É realmente uma pauta bem sensível, né? Hoje a transformação digital ela está em todas as secretarias. Ela hoje é responsável por mudar como o cidadão do Estado se relaciona com a máquina pública estadual. Então isso impacta muito na vida do cidadão do nosso Estado. É uma tarefa muito grande que o governador Cláudio Castro nos deu e que vem dando todo o apoio, suportando, mas tem um desafio grande pela frente. Muita coisa já foi feita, mas eu acho que é uma oportunidade bacana da gente estar aqui no teu programa, falar com o teu público, um público que é vasto no Estado, para que possa conhecer também um pouquinho do que a gente vem fazendo e de como isso vai impactar na vida deles. A expressão transformação digital, ela não é por acaso que a sua secretaria tem esse nome, né? Está sendo necessário uma verdadeira transformação? Exato, Mauro. O Estado do Rio de Janeiro ele passou, por diversas razões que a gente conhece, por um período muito grande de estagnação na área da tecnologia. Consequentemente, diversos outros estados avançaram e a gente ficou um pouquinho para trás. Quando o governador Cláudio Castro entrou, e ele é um entusiasta disso, ele já foi à Estônia, depois eu vou falar um pouquinho da Estônia, a importância desse país lá do leste europeu no projeto que a gente vem fazendo aqui. O governador esteve lá e ele me deu essa missão. Ele falou, Mauro, a gente precisa mudar a vida do cidadão do Estado, ele precisa se relacionar conosco de uma maneira mais transparente, mais veloz, que ele não precise para todo o serviço se deslocar, tenha que pegar um ônibus, ou seja, aí tem impacto na vida, no dia a dia das cidades, na mobilidade urbana, tudo isso pode parecer bobagem, mas tem muito aquela expressão, né, Mauro, da pessoa falar, hoje eu tirei o dia para resolver as coisas no Detran, eu vou para o centro resolver as coisas. E muitas das vezes são serviços públicos que são absolutamente possíveis de ser digitalizados hoje. Hoje a gente tem uma geração vindo aí atrás da gente que já não vai aceitar mais se relacionar com o poder público num balcão, numa fila. Então, essa é a nossa meta. Então, o Estado ficou muito tempo parado e com muito investimento. O governador nos autorizou, a gente fez investimentos grandiosos. Hoje, o governo do Estado do Rio de Janeiro tem um data center, vou tentar traduzir um pouquinho para o teu público. O data center é como se fosse o coração do processamento dos sistemas, do armazenamento dos sistemas. É um quartel-general mesmo de dados e processamento. Hoje a gente tem do mais alto nível no poder público, né? Hoje a gente é referência no Brasil todo, os outros estados vêm até aqui entender o trabalho que a gente fez de infraestrutura, de tecnologia. Porque, fazer uma analogia, assim, a gente tem um restaurante e a gente já pintou a fachada, o público está vendo que vai abrir o restaurante, mas não adianta eu abrir, a fachada está pintada, se aqui dentro está faltando fogão, o micro-ondas está quebrado. Retaguarda. Então, nesse momento, a gente foi fazendo esse trabalho junto. A gente foi pintando a fachada para o público entender o que ia acontecer e a gente foi se preparando aqui dentro, literalmente trocando pneu com o carro andando. E a gente foi muito feliz com isso, Mauro. O Estado hoje vem recebendo diversos reconhecimentos nacionais. O governador agora tem falado muito nos discursos dele, porque eu acho que é um motivo de orgulho para o Estado, o cidadão do Estado deve se orgulhar. Em 2020, nós éramos os 21º dos 27 estados. A gente estava na posição número 21 de governo digital no país. Ou seja, tudo que tinha sido implementado pelo um índice nacional que mede esses serviços digitais, a gente estava em 21º. Estava andando para trás, então. A gente estava bem lá atrás. E não menosprezando qualquer outro estado, o protagonismo que o Rio de Janeiro tem, era inadmissível a gente ficar nessa posição. Então, a gente, em 2020, em 2021, nós já pulamos para 16º. Em 2022, já ficamos entre os 10 primeiros, fomos para 9º. E no último dia 20 de julho, agora em Brasília, nós logramos o 3º colocado. Hoje, o Rio de Janeiro é o 3º estado no índice de serviços digitais do Brasil.
Agora, secretário, um investimento dessa intensidade, né? Essa quantidade de investimento tem sido feito na sua área, não demanda também a questão da segurança digital? Caminha junto? Perfeito. Mauro, esse é um tema muito importante de ser falado. Quando a gente cresce, hoje, diversos crimes, né? Hoje a gente tem crimes na internet, né? Hoje toda hora você noticia, a imprensa noticia alguém que caiu no golpe de alguma coisa, que pagou. A gente tem os ataques cibernéticos, que muitas das vezes eles são para capturar bancos de dados, que hoje o cidadão, muitas das vezes, às vezes não percebe, mas a gente tem um patrimônio muito grande, que são nossos dados, né? E quem é a pessoa que mais tem custódia dos dados? O poder público. Então, o poder público, por força de lei, você é obrigado a dizer seus dados corretos e ele vai lá e armazena. Então, a gente entende essa responsabilidade. O Estado investiu muita coisa em cibersegurança, em segurança cibernética. Aconteceu agora recentemente com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ficou mais de um mês fora do ar e ninguém conseguia resolver. Isso porque a gestão foi imprevidente ou poderia acontecer, não, pode acontecer mesmo com o Estado? Com certeza. Assim, a cibersegurança é um setor muito dinâmico. Então, obviamente que você tem que tomar os cuidados básicos, né? Os cuidados básicos têm que ser tomados e, por muitas das vezes, o poder público, no passado, negligenciou. Mas eu acho que nesse caso específico, não tenho os detalhes, mas obviamente mais técnico seria leviano afirmar A, B ou C, mas é possível. Esses ataques eles são sempre mutáveis, e isso é uma corrida de gato e rato. Então, eles avançam, a gente avança um pouco mais para proteger. Lança um outro tipo de modalidade de proteção, a gente se protege e o criminoso cibernético ele tenta avançar naquilo. Então, é um negócio que você não pode parar. De hoje para frente, é um ataque silencioso, você não vê. Esse ataque está sendo feito no Brasil, no exterior, e a gente toma muito cuidado com isso, porque existe uma outra preocupação também do governo do Estado. Existe uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Essa lei ela foi promulgada há alguns anos atrás e ela traz uma responsabilidade a quem tem os dados de terceiros. Então, a gente, como Estado, a gente está se preparando, a gente está em fase final de implementar, a gente está no final de um processo licitatório, para o Rio de Janeiro ser o primeiro estado a ter uma ferramenta de criar regularidade e conformidade de LGPD para todos os órgãos do Estado. Tamanha a importância que a gente dá nisso. Então, respondendo a tua pergunta diretamente, a gente tem investido muito em cibersegurança, né? A gente hoje, inclusive, tem bloqueado diversos ataques, são muitos. Até por uma questão estratégica, a gente não costuma conversar muito sobre esse assunto, mas eu posso te garantir que é muito, né? Hoje o Rio de Janeiro sofre muito ataque cibernético e a gente, obviamente, com as armas que tem, vai lutando, se defendendo e tentando se aperfeiçoar. A gente, inclusive, hoje coopera diretamente com a Polícia Civil em alguns casos de criminosos que tentam, já aconteceu, adulterar sites que antigamente não eram protegidos pela Secretaria e pelo Proderj. E a gente conseguiu identificar, com aqueles indícios digitais que estavam lá, a gente encaminhou para a Polícia Judiciária, que conseguiu investigar, oferecer denúncia e essas pessoas serem processadas pelo crime que cometeram. Agora, secretário, eu queria lhe fazer uma pergunta. Quando o senhor chegou à secretaria com essas suas ideias inovadoras, toda a sua atualização tecnológica, o senhor encontrou ali um pessoal, do ponto de vista de recursos humanos, desinformado, desassistido, desatualizado? Mauro, os servidores, lá é um misto, né? Os servidores, a secretaria ela tem um braço operacional, o Proderj, que é uma autarquia de 55 anos, que o quadro veio se esvaziando com o tempo, por tudo que a gente também já sabe do que o Estado passou. Inclusive agora a gente está em vias de assinar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para que a gente possa fazer um concurso público para reaparelhar pelo menos parte do déficit que a gente tem, mas os servidores do Proderj que eu encontrei lá são muito determinados e graças a eles, eu antes de ser secretário, eu fui presidente do Proderj durante 2 anos e meio. Então, foi muito importante essa minha passagem lá e sem eles eu não teria conseguido realizar com o nosso time. Eu acho que acaba que eu personifico essa mudança, mas essa mudança é deles. Obviamente que os outros servidores que não são de carreira, que estão lá, hoje a gente pode dizer, hoje eu conheço bem o time que está lá no Proderj, porque fiz parte de lá e muitos ainda de lá estão, é um time de excelência. Eu acho que
Hoje a gente tem ali pessoas que tratam a coisa pública quase como se fosse uma empresa, comprometido com o resultado, que o cliente dele, o cidadão, possa ter um serviço bacana. Toda vez que eu visito lá as instalações do Prodege, eu vejo que as pessoas têm orgulho de trabalhar lá. E também por isso o governador reconhece muito, vem ajudado na infraestrutura, a gente está à procura de uma sede nova para o órgão. Eu acho que vem muita coisa. Estamos dando um salto muito grande, Mauro. Eu acho que a pandemia, que foi um fato lamentável na vida de todos nós, ela deu muita velocidade nesse processo. E a valorização do profissional de tecnologia foi muito grande, né? Os profissionais de tecnologia salvaram vidas. Eu costumo dizer que eles e os médicos salvaram vidas, porque só em facilitar a nossa vida para a gente poder ficar em casa, se protegendo e tal, eles também nos salvaram. Então, acho que isso é muito importante reconhecer. A turma que está lá é muito boa. Secretário, eu queria lhe pedir licença por alguns minutos para o nosso primeiro intervalo e queria propor uma pergunta. Claro. Que precisa merecer uma explicação sua. Quando a gente está assistindo ou quando vai a um órgão público e o funcionário explica para a gente que o sistema caiu, o sistema está fora do ar, o senhor responde para mim? Claro. Para toda a nossa gente. Claro. Estou conversando aqui com o secretário de Estado de Transformação Digital, Mauro Farias. Voltamos rapidinho. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com um plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333, levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o secretário de Estado de Transformação Digital, Mauro Farias. Secretário, eu prometi uma pergunta. Por que às vezes a gente vai num departamento, muitas vezes até no próprio Detran, aí você fica lá um tempão na fila, aí quando chega a sua vez, se bem que agora com as suas interferências nos órgãos públicos, a gente quase não vai mais, não precisa ir ao órgão para resolver seus casos. Mas em muitos casos ainda, chega lá e a funcionária diz, o sistema caiu, o sistema está fora do ar. Por que tantas vezes acontecia isso? Bom, Maurício, é importante falar mesmo. O Estado, como a gente tinha falado no bloco anterior, ele ficou muito tempo estagnado. Então, o Prodege e a Secretaria, eles fizeram um trabalho de trazer esses sistemas críticos, principalmente esses que atendem muito a população, para dentro dessa hospedagem que eu te falei, que é o nosso data center. Então, depois disso, a gente melhorou muito nessa resposta. Então, hoje esses casos são raríssimos. É óbvio que tecnologia, ela funciona, por exemplo, às vezes a gente tem problema de conectividade, que é uma rede de dados, como se, por exemplo, a gente às vezes vê o WhatsApp sair do ar, por exemplo. Então, é raro, mas acontece. Então, nesse caso específico, a ocorrência disso tem caído vertiginosamente. Hoje o Estado pode se orgulhar de ter um processamento dos seus sistemas, das suas soluções, a altíssimo nível. Então, hoje quando o cidadão chega, ainda vai a um órgão público e o sistema está em baixa, é uma coisa muito pontual, mas que realmente eu não tenho mais notícia disso, de verdade, assim, porque é tão raro que isso hoje, quando acontece, isso chega até mim, porque é alguma coisa que a gente não quer mais que aconteça, até para dar credibilidade nesse serviço que o cidadão vai fazer de casa, do seu celular. Então a gente precisa ter essa conectividade, esse processamento bem redondo, bem protegido. Existe um balanço dentro das máquinas, existe balanço para que não sobrecarregue uma e outra. Elas hoje têm uma absoluta inteligência para organizar isso. Então o Estado hoje tem o que há de mais moderno de processamento para os sistemas do Estado. Secretário, o governador tem falado muito e de forma
entusiasmado, muito orgulhoso quando fala desse assunto, que é sobre um programa que atinge todos nós, no sentido de melhorar o entendimento tecnológico, que é o RJ Digital. Como é que funciona? Bom, Mauro, isso é muito importante. O RJ Digital, como eu estava te falando, é o que vem nos dando premiação e reconhecimento nacional e mundial. Como no primeiro bloco eu falei para você do país pequenininho, lá do leste europeu, é uma república que foi oriunda da União Soviética, chamada Estônia. Esse país ele é considerado o país de maior maturidade do mundo em governo digital, ou seja, de como o cidadão se relaciona com o governo de maneira digital. Então a gente adotou o modelo que é lá, que é um modelo basicamente, eu não vou entrar em muita técnica para não ficar uma coisa muito complicada, mas é uma coluna, como se fosse uma coluna, e essa coluna é um processamento que aqui está plugado a educação, a saúde, o Detran, a corregedoria, a controladoria, enfim. Quando o cidadão se loga ali, ele vai lá, preenche a senha dele, que é a mesma senha, vale lembrar, o portal, e aí, Mauro, me permita colocar, é www.rj.gov.br. Lá, a vida do cidadão que mora no Rio de Janeiro e precisa se relacionar com o poder público, ela está toda ali. Então, quando você entra ali, você vai conseguir enxergar o serviço de todas as secretarias, de todos os órgãos. E dentro da sua área, você começa a acompanhar, olha, agendei para fazer uma vistoria no Detran, que é obrigatória. Você vai acompanhar se está marcado, que dia que está. Quando você se loga lá de novo, vai aparecer na sua área que você está agendado para aquele dia. Então, isso tudo fez com que a gente, adotando esse modelo, como eu estava te falando, da Estônia, esse modelo estoniano, fez com que a gente ganhasse muita velocidade, porque a gente conseguiu botar isso de pé rápido e agora a gente passa para a segunda fase do governo digital, do RJ Digital, que é a seguinte. Os sistemas que são da década de 80, 70, tem sistemas no Detran da década de 80. Então, a gente agora, eu não posso paralisar um órgão como o tamanho do Detran para eu fazer um sistema novo e a população ficar aguardando terminar, que às vezes isso é complexo, eu não posso. Então, a gente está começando a migrar, fazendo essas atualizações e inovações ali dentro, para que a população nem perceba. Quando ficar pronto, a gente vai trocar um pelo outro. Então, agora a gente está fazendo um trabalho desse com a saúde, a gente está fazendo um trabalho muito grande com a Polícia Civil, né? O secretário Fernando Albuquerque tem feito um trabalho de aproximação com isso. Ele tem a pegada de fazer com que a polícia tenha uma velocidade em apuração de crime, que utilize essas ferramentas digitais. O governador fez um investimento muito grande na tecnologia, nos sistemas forenses de investigação. Então, hoje, a gente está avançando muito nisso. E o RJ Digital, ele, para o cidadão, vai ser a porta de entrada. Eu quero um serviço do governo do Estado. Ah, lá na Secretaria de Agricultura, para a minha fazenda, que tem meu gado, vai estar ali. Já está ali. O meu filho está matriculado na escola do Estado, eu preciso saber as notas. Já está ali. Eu preciso entender onde tem o hospital que eu vou, está ali. Então, o portal hoje tem mais de 2.300 serviços digitais. Ele já nasceu com 800 há um ano atrás e hoje tem mais de 2.300. Agora, é importante, é significativo que o cidadão conheça esse serviço que é oferecido? Claro, Mauro. Agora, também o governo do Estado não precisa atuar nesse sentido, de mostrar ao cidadão a ferramenta que está disponível para ele? Com certeza, Mauro. E assim, eu conto com uma ajuda essencial do secretário Igor Marques, lá da comunicação, que é nosso parceiro nesse processo e que faz essa estratégia de comunicação com o cidadão. Então, a gente foi ganhando maturidade nesse processo, a gente vem ganhando um crescimento, né, orgânico desse sistema, desse portal, e agora a gente vem comunicando mais. A gente já fez algumas campanhas publicitárias em outros veículos, e agora a gente vai avançando, porque agora a gente está ganhando mais maturidade e robustez nisso, ficando mais parrudo para a população entender que tem todos os serviços ali. Eu acho que isso vai ser um grande sucesso. O governador ele me deu uma tarefa pouco ousada, que é a gente ter o Estado 100% digital em 2026, que é quando acaba o mandato dele. Estamos perseguindo essa meta, os servidores estão trabalhando para isso, eu acho que é factível, né? Com os instrumentos que a gente tem, da velocidade como a gente está trabalhando, acho que a gente vai conseguir. Eu acho que o cidadão fluminense vai ter um antes e um depois no relacionamento com o Estado. Estou conversando aqui com o secretário Mauro Farias. Secretário, uma pergunta que pode ser apropriada, se não for, por favor. As secretarias de Estado, por exemplo, da educação, precisa e deve ser copartícipe da sua secretaria no sentido de ampliar para que o jovem, mas não só o jovem, que esse já
está bem avançado na transformação digital. Já nasce transformado digitalmente, mas o pai do jovem, o avô do jovem, aquele que muitas vezes resiste à inovação, meu caso, por exemplo, me dá um telefone, eu já não entendo nada, chamo o meu neto, Hugo, vem aqui, como é que faz isso aqui? Ele resolve rápido e eu não tenho muitas vezes paciência para aquilo. Existe essa integração com a Secretaria de Estado, lá com a secretária Roberta Barreto? Sim, sim. A educação, obviamente, é um serviço que tem muita capilaridade, são muitas crianças matriculadas na rede estadual. A gente trabalha próximo da Secretaria de Educação. Eu acho que como a educação ela reflete um pouco todo o cenário que tinha antes da gestão do governador Cláudio Castro. Ela está aprimorando. Primeiro, eles estão investindo em infraestrutura, e têm investido muito em infraestrutura, para que essas escolas possam ter conectividade, para que essas escolas possam ter equipamentos adequados. E você falou da relação com os pais, avós dessas crianças, né, desses jovens. O governador tem uma preocupação muito grande, porque esses usuários mais novos, eles já nascem aculturados com isso, com essa cultura. E a nossa geração e as gerações mais antigas, elas precisam de uma certa ajuda até para ter mais afinidade, às vezes, com a tecnologia. E pensando nisso, a gente está desenvolvendo em parceria com a Secretaria de Governo um projeto que o governador em breve vai anunciar, que vai contemplar exatamente isso. A gente aculturar essas pessoas mais velhas, essas pessoas mais idade, para que elas fiquem mais familiarizadas com esse tipo de equipamento, esse tipo de solução, como isso se comporta. E também, Mauro, que é uma preocupação grande nossa, evitar que essas pessoas sejam presas fáceis de criminosos na internet. Então, a gente está pensando nisso, a gente imagina que essa transformação digital e a prestação de serviço, em algum momento ela vai haver uma transição, vai ser híbrida, ela vai ainda ter um pouco de presencial com o digital, que em determinado momento ele vai migrar definitivamente e vai ser todo digital. Então, há essa preocupação, a gente trabalha muito próximo da educação e também com esse público mais velho que precisa também ter essa ambientação melhor. Queria te pedir licença por mais alguns minutos para o nosso próximo intervalo, para falar um pouco se a sua secretaria é de transformação digital. Ela também está ligada no funcionário mais antigo, aquele que resiste à transformação dentro de várias secretarias, se existe também na sua, mas isso o senhor pode responder daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com um plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333, levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o secretário Mauro Farias, secretário de Estado de Transformação Digital. Estava aqui no intervalo, refletindo sobre... O senhor está falando muito de transformação, do governo do Estado e tal, mas toda essa transformação que o senhor está comandando não contempla os municípios? Bom, muito bom, Mauro. O Rio de Janeiro foi pioneiro no Brasil em chamar os municípios, mostrar o que a gente estava fazendo e começar a induzir esse processo com eles. Boa. Então, há uma semana atrás eu estive em Brasília com a ministra Esther, que lançou o passo inicial da Estratégia Nacional de Governo Digital. E o Rio de Janeiro fez um evento antes, que foi um dos que
a equipe do governo federal pôde acompanhar e até fazer de laboratório para que esse que foi feito em Brasília também pudesse contemplar os municípios. Então, a nossa preocupação, e isso é uma frase meio clichê, mas é importante, o cidadão, ele não é do município, ele não é do Estado, ele não é da União, ele é do país, ele é do dia a dia. Então, ele tem que se relacionar com o poder público sem entender bem, ele não tem a obrigação de entender que aquilo é do município, Estado. Então, a gente tem... É do mundo. É do mundo. É. A gente precisa ajudar os municípios a ganharem maturidade digital, que muitos dos municípios têm muita vontade de avançar nessa pauta, mas não sabem nem por onde começar. Então, hoje a Secretaria, ela faz esse papel, a gente tem uma unidade dentro da Secretaria que aborda esses municípios. A gente, na semana que vem, vai fazer um evento aqui no Estado com vários municípios. A gente lançou o RJ Digital Municípios e a gente teve adesão de 50 municípios no primeiro dia. Ou seja, mais da metade dos municípios do Estado aderiram ao projeto, para que a gente agora consiga avançar com eles. E mais, Mauro, que é importante, a gente sabe que os municípios eles sofrem muito, às vezes, com a parte financeira, com a dotação orçamentária. Então, o que a gente quer fazer é ser o intermediário para ajudar esses municípios a terem projetos realmente bacanas, que possam impactar com a população, para que a gente possa levar o governo federal, que é o grande financiador desse motor, para que a gente diga, olha, governo federal, esse aqui está bem maduro para esse momento, para isso, e para a gente possa induzir esse processo e auxiliá-los. Então, a gente hoje tem um papel nos municípios muito bacana, tem municípios que estão avançando rápido, que a gente está vendo a vontade que os governantes e a turma da área de tecnologia e de processos têm também para fazer. Então, eu acho que isso vai ser vamos chamar assim, um ecossistema no Estado muito bacana. Secretário, sabe um município que eu vejo que tem avançado muito? E aí é também a cabeça do gestor, né? Que às vezes o gestor é um grande atrapalhador do avanço tecnológico na cidade que ele está comandando, mas se ele não acredita na ideia, não adianta. Eu vejo Mesquita, o Jorge Miranda lá com uma garotada, uma rapaziada muito interessada no avanço tecnológico. O Jorge é um grande parceiro nosso, o Jorge tem uma mentalidade de transformação digital, ele já coloca muitas ferramentas em práticas. Agora, realmente, como tem muita restrição orçamentária, a gente sabe da dificuldade do município, o que a gente pode ajudar e suportar, a gente vai fazendo. A gente, por ordem do governador, a gente tem essa universalidade de atendimento. Não tem município A, B ou C que a gente não possa trabalhar. Então, ele dá total liberdade para que a gente faça isso, e o Jorge é um grande parceiro. É um exemplo bacana que você usou de uma pessoa que governa um município que tem essa mentalidade. Eu acho que ali vai andar bem rápido também. Agora, nessa sua interlocução lá com o governo federal, nessa área da tecnologia, existem caminhos para os municípios conseguirem recursos da modernização, para a modernização? Existe isso? Então, Mauro, a gente já sabe que o governo federal está pensando em linhas de financiamento para esses municípios trabalharem com o governo digital. O que a gente está fazendo, e aí eu repito, o Rio de Janeiro foi pioneiro no Brasil em fazer isso, foi o primeiro local que foi feito, que o governo se colocou à disposição de ajudar nesse processo, a gente vai ajudar para que não tenha uma completa desorganização em levar isso ao governo federal. A gente vai ajudar a peneirar isso, a formatar isso e pegar para o governo federal e dizer, governo federal, olha, município ABC, ele tem isso, está nesse momento de maturidade, dá para a gente investir nisso, não dá, para que aí sim, através do BNDES, do BID, da relação que a ministra Esther tem com os órgãos de financiamento nacionais e mundiais, avançar nesses municípios. Então, eu acho que o governo federal está tendo uma estratégia capilarizada, utilizando os estados, que eu acho que vai dar muito certo. A gente vai receber aqui no Rio, acho que é em agosto, ainda em agosto, eu não me recordo a data certinha, no início de setembro, a gente vai receber a primeira oficina da região sudeste para todos os gestores de municípios de Minas, Espírito Santo e São Paulo e Rio de Janeiro, por óbvio, no Rio de Janeiro, para que o governo federal mostre a eles aonde ele quer chegar, o que ele pode ajudar. Então, isso para a gente é um motivo de muito orgulho, o Rio de Janeiro ter sido escolhido para ser o local da oficina do Ministério de Gestão e Inovação. Que aí segue no sentido inverso, né? O governo federal disciplinando. Isso. Senão, 5.000 e poucos municípios, Tendo cada ideias um tem uma ideia diferente. Exatamente. Não? Fazer um pacote 1, pacote 2, pacote 3. Né? Isso. E a gente percebe que isso vai ser uma tendência, né? Sim. O nosso governo, a gente adotou essa medida da Estônia, esse modelo estoniano, e eu acredito que isso deva virar uma tendência, porque ele é mais rápido,
ele não mexe no primeiro momento com aqueles sistemas que já existem, ele simplesmente, eu não vou usar o termo técnico, mas ele pluga esses sistemas e o cidadão não percebe que ele está se relacionando com aquele sistema, né, de primeiro momento. Então eu acho que isso, a tendência é que a gente adote esses modelos e que a gente avance nisso. E o governo do estado vai fazer isso, vai dar a mão aos municípios, como dá em outras pastas, a gente vai dar a mão aos municípios para que a gente possa levá-los ao governo federal de uma maneira madura, uma maneira profissional, que o governo federal possa gastar o dinheiro público, mas bem gasto, para que possa impactar no dia a dia do cidadão lá no município dele. Secretário Mauro Farias, mais um minutinho. Rapidinho, bem rapidinho a gente volta. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com um plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333. levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333. 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o secretário Mauro Farias, secretário de Estado de Transformação Digital. Secretário, é pertinente eu perguntar ao senhor se é importante o governo do Estado, ou todo o Brasil inteiro, investir na inteligência digital? Porque falam muito da inteligência artificial. A inteligência artificial não é precedida, não precisa ser precedida da inteligência digital? Claro, a inteligência artificial ela veio para ficar, é uma ferramenta muito importante, o governo do estado já está começando a pensar nisso para se preparar e melhorar a experiência do cidadão, porque através dos algoritmos, do mecanismo que tem por trás dessa inteligência, ela própria vai aprendendo e vai melhorando a forma como a pessoa se relaciona. A gente já está pensando nisso, a gente ainda não implementou, mas a gente já está começando a pensar nisso. Mas é claro, precisa, né, do ser humano ali para a gente induzir esse processo. Hoje a gente brinca que eles se reproduzem até sozinho, mas a criação, a gente está ali para conceber, é importante. Eu acho que nós somos as pessoas que conceberam essa inteligência e não vai deixar de ser desse jeito. Eu conversando contigo aqui, eu imagino que o senhor já é da área de TI, de tecnologia, desde pequenininho, é verdade? Não, Mauro. Eu não sou da área de tecnologia. Ah, não é? Não sou. Eu sou administrador, né? Sim. Sou advogado. E, na realidade, eu tenho pós-graduação em gestão pública, conheço um pouco da máquina pública. E eu acho que isso é a grande prova de que, às vezes, a gente faz associações de... Eu não sou de TI e estou à frente de uma parte tão importante que teve grandes avanços, grandes resultados, grandes performances e com muita sinergia, com motivação ao servidor público, seja ele estatutário ou comissionado. Eu acho que se o governador Cláudio Castro tem um grande mérito é aquele de montar grandes equipes, grandes times, liderar grandes times, e é o que eu tento fazer. Então, essa parte da gestão pública, que eu acho que é um viés que, modéstia à parte, eu conduzo direitinho, tem me ajudado muito, porque eu hoje conheço muito de tecnologia, porque o meu staff todo, toda a minha equipe me municia disso, eu faço questão de entender para conseguir ajudá-los nas soluções. Sou um cara muito descentralizador, eu acho que cada um tem suas responsabilidades. Então isso fez crescer junto com o time, valorizando quem está embaixo, valorizando quem tem o conhecimento técnico e olhando de uma maneira macro. Né? Então não foi paixão à primeira vista, não? Não foi. Assim, eu já trabalhei em outras áreas, eu fui subsecretário executivo do Estado de Meio Ambiente,
já fui subsecretário no município aqui do estado de transporte, então eu já tenho alguma experiência na máquina pública, mas essa foi desafiadora, foi muito bacana e tem sido a mais apaixonante. Eu acho que você quando realiza, né, Mauro? Quem está na máquina pública, eu acho que a gente brinca que às vezes é uma cachaça, né? Não se afasta muito porque ali você tem a capacidade de modificar a vida das pessoas para melhor. Então, eu acho que isso é o que me motiva, é o que me faz estar à frente dessa pasta. Secretário, às vezes a gente fica diante de ditos poderosos, por exemplo, os eleitos, né? Os eleitos, às vezes, eles levitam, né? Muitas vezes sem entender do que está tratando. Muitos dão respostas evasivas, a gente já percebe que aquele não entende nada do que está falando, dá a impressão que ele foi treinado para dar respostas daquilo que não entende. Às vezes, se nessa sua vida pública, na parte da vida pública, tem estado diante de gente desse jeito, não? Mauro, eu sou uma pessoa assim, eu respeito muito a vontade do povo, né? Sim. Eu acho que quem tem mandato tem que ser respeitado, o povo elegeu para estar lá, então não vou ser eu que vou fazer julgamento de A, B ou C. Mas é claro que no dia a dia a gente vai conhecendo as pessoas e obviamente tem uns que têm um viés mais técnico, outros com menos viés técnico, mas... Outros com viés nenhum, né? Que é pior, né? mas eu acho, triste. mas Mauro, eu acho que assim, sabe o que é bacana? Eu acho que a diversidade, o confronto de ideias, pensar diferente, abordagens diferentes, faz todo mundo crescer. Verdade. Eu acho que às vezes você, por mais tola que seja uma contribuição, uma fala, no momento que você tem a empatia, se coloca no lugar daquela pessoa e tenta entender por que ela falou aquilo, você começa a enxergar coisas que talvez você não enxergasse no alto da sua sabedoria. Então, eu acho que hoje essa diversidade, essa integração, eu adoro isso, eu escuto muito. Eu sou uma pessoa que não tem vergonha nenhuma em dizer que errei e retroceder naquilo que eu tinha decidido. E eu acho que essa diversidade de gente, inclusive do parlamento, dos prefeitos, do cenário político, Mauro, não adianta a gente achar, e por vezes, eu vou aproveitar o teu programa para falar um pouco disso, não adianta a gente desassociar a administração pública da política. O poder público, ele é governado, a administração pública ela é governada por políticos, eleitos pelo povo. Então, o grande cerne disso é fazer essa sinergia, é entender o limite da pessoalidade, da impessoalidade, daquilo que é o direito e o que o povo espera que seja feito, mas também entender a dinâmica política, entender como aquilo funciona, os apoios, como é que ele funciona, a governabilidade. O gestor público que não entender isso, ele pode ser o mais preparado possível, mas ele não vai conseguir colocar em prática nenhuma política que a população quer que aconteça, porque essa dinâmica ela é muito rápida. Então você tem que ter essa perspicácia de entender e saber até onde vai, o momento de avançar. É diferente de fazer uma empresa privada quando tem no poder público como ele funciona. Não que você tenha que desistir e fazer aquilo que não é para fazer, pelo contrário, tem que fazer o que tem que ser feito, mas de uma maneira mais habilidosa, mais harmônica, com mais conversa, com mais diálogo, né? Mais talento. Eu acho que a palavra é essa. Secretário, eu quero muito agradecer o prestígio da sua presença aqui, querendo, nesse momento, colocar todas as nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar no Fala Baixada. É uma honra estar aqui em um programa tão tradicional que fala para um público tão grande. Eu hoje estou secretário de Estado, então eu me sinto no dever de, em programas como esse, fazer uma prestação do serviço que a gente faz lá, uma prestação de contas. Então, eu queria agradecer a participação. Primeiro, como você abriu o programa, agradecer a Deus para a gente poder estar aqui hoje, com saúde, nos dedicando a essa causa. Agradecer a minha família, que é minha filha minha esposa Camila, minha filha Gabriela, minha filhinha que está para chegar aí, a mais nova, que já está na barriga a caminho, a Maria Tereza, que são eles que abrem mão do meu convívio para esse sacerdócio que é a gestão pública. Então, quero agradecer a oportunidade maravilhosa de estar aqui no teu programa, Mauro. Eu estou sempre à disposição, sempre que a gente puder prestar esse serviço público para o teu público, eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, secretário. O Fala Baixada é assim. Compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.